Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com Sérgio Magalhães, Érica Magrice, pelo menos em pensamento, porque até então a mamãe não só cuida do neném, esqueceu de nós, né, galera? E o nosso ancião do Tri, Beto Nitrini. Bom, pessoal, já estamos aqui perto do nosso 30º episódio. Quem diria, hein, Serginho? Você imaginou que ia chegar nesse nível aí, pô? Ô, Wagner, não, calma aí. Você não pode apresentar o Betão, porque hoje quem vai ser entrevistado vai ser o Betão. Não brinca. Nossa. Você não sabia? Vai ser de improviso tudo? Não, eu não quero, isso eu não quero. Dos entrevistados, eu me recuso a continuar esse programa se a gente tiver que entrevistar o Beto Nitrini. Agora, você imagina, já que você fala o ancião do Tri, você imagina o quanto de história esse cara tem, né? A gente teve que buscar lá atrás, na época que nem tinha internet ainda, a história dele. Era tudo recorte de jornal, né, Serginho? Recorte, o cara fazia o recortezinho, é isso, tá na folha de papel, vamos ver o que vai vir por aí. Bom, já falamos aqui sobre o coach, Wagner Espadoto, já também tivemos aí uma entrevista do Serginho, e hoje nós queremos saber tudo sobre o nosso ancião do Tri, nosso famosíssimo Beto Nitrini, que, por sinal, tem recebido diversas mensagens aí, né? Você tá sabendo disso, Serginho? Que ele tem recebido uma série de, o café com Tri, o café com Tri. Você vai arranjar problema. Que tipo de mensagem aí? Não tô sabendo, não. Mensagens profissionais, mas ele tá virando um blogueiro que você não tá entendendo, né? Não é possível. O cara vai virar o mais de tudo. Digital influencer, você não tá sabendo disso, né? Meu Deus do céu. Bom, vamos começar as perguntas. A gente falaria assim, para ouvir as histórias empoeiradas do Betão, né? Cheio de teia de aranha. Betão, primeiro lugar, quero saber, todo mundo quer saber, a pergunta que não quer calar. Quem é Beto Nitrini? O que faz? Aonde vive? Como se reproduz? Ou seja, eu sei que já não se reproduz, mas, né, isso é uma verdade. E me fala um pouquinho, Betão, você leva paçoquinha nos treinos? É verdade isso? A gente leu isso num post. Conta pra nós aqui. Cara, vamos lá. Apesar de todo esse ancião do trio, eu nasci no dia 12 de novembro de 1975, então eu tenho 45 anos, não tô tão velho assim. Velho. Outro dia até o cara me perguntou, mas senhor, quantos anos você tem? Diz que é um cara que me conhece há 18 anos. Eu falei, eu tenho 45. Ele falou, não, porque eu vejo lá no podcast o Wagner falando, eu achei que você tinha mais. Eu falei, caramba, já tô 68, né? Imagina quem nunca me viu, né? Mas eu nasci aqui em São Paulo, sou veterinário de formação, sou casado com a Andressa, e desde 2008, tenho 2 filhos, o Lucas e o Felipe. O Lucas tem 10, o Felipe tem 7, e tô aqui, né? Sou diretor comercial da Premier Pet, uma empresa de rações para cães e gatos, e nas horas vagas eu faço uns esportes. Você não levava ração nos treinos, né? Mas paçoquinha, pelo que o Wagner falou, você levava. Não, a paçoquinha eu levo. Ele fez o louco, né, Serginho? Ele fez o louco e, a paçoquinha ele não respondeu, né? Não, paçoquinha eu sempre levei. Eu gosto de levar paçoquinha, gosto de doce de abóbora e gosto de bananinha também. Aí depois, Serginho, os caras não fazem o sub-10, fica chorando, é porque... a paçoquinha... Mas calma aí. Nas provas eu levo suplementos melhores, mas no treino... Ele não vai fazer a prova, ele vai pra uma festa junina, né? Porque doce de abóbora, paçoquinha... Aí na caramanhola vai quentão, né, Betão? Purê de batata, purê de batata no saquinho, né? Isso também é velho, viu? Queria te dizer. Ô, Betão, conta pra gente aí, na tua infância, você já falou bastante aqui em outros programas, quais foram os teus primeiros esportes, assim, como que foi esse teu desenvolvimento esportivo? A gente sabe que no século passado né, não existia triatlon, né? A gente já conversou aqui com o Tony Canaan, ele falou que o pai dele colocou ele primeiro na natação, o Wagner começou na bike. Como é que foi essa tua iniciação? Cara, eu, assim, a minha infância não foi muito diferente de qualquer criança que nasceu na década de 70 aqui em São Paulo, né? Eu fiz todos os esportes que você puder imaginar, eu fiz. Joguei futebol de salão, joguei futebol, fiz bicicross, fiz mountain bike, joguei basquete, joguei handball, fiz tudo. Até porque minha mãe era pianista, né? E toca piano, e sempre quis que a gente fizesse música e tal. Ela me colocou no violão com as minhas irmãs. E, cara, depois de uns 2 meses, eu acho que a professora chamou minha mãe e falou, olha, coloca ele na natação, no futebol,
Aqui minhas irmãs elas já estavam conseguindo tirar a música no violão e eu não conseguia colocar o dedo na ordem certa. E ela falava, não é que ele erra, ele não percebe que ele errou. Então ela me tirou, aí eu nunca mais fui fazer nada de música. E aí eu fui fazer natação, fiz natação. Mas o esporte de se dedicar mesmo, assim, que eu fiz, foi futebol de salão. Eu comecei a jogar futebol de salão com 8 anos. Lá no Açaí Clube, na Ribeiro do Vale, no Brooklyn. Serginho, você sabe que isso explica muita coisa da transição atual do Beto, né? O quê? Essa história de ele não conseguir dedilhar o violão, pô. Sabe que eu tô lembrando do tique que ele tem quando ele corre, eu tô achando que é um pouco, esse tique vem desde essa época, que ele fica lá mexendo no dedo lá, que ele fala. Não, então, e aí, cara, eu só que eu jogava futebol de salão, mas eu nunca fui bom de futebol de salão. Que posição você jogava, Betão? Eu comecei a jogar, na época era diferente, né? Eu nem lembro como é que era, porque não era que nem hoje, né? Que é pivô, ala, era diferente, né? Mas, cara, né, Betão? Você jogava. Aí depois de um tempo, o que aconteceu? Aí eu fui pro gol, jogar no gol, que era ruim. Aí no gol eu fui bem. No gol eu era um bom goleiro. Mas o esporte que eu joguei melhor mesmo foi quando eu tinha uns 14 anos que eu fui jogar basquete. Basquete eu joguei bastante. Era o esporte que eu mais joguei bem, assim, mesmo assim, foi o basquete. Era coisa que eu jogava legal, gostava. Fiz teste em vários clubes, joguei alguns clubes e tal. Eu gostava, meu pai sempre jogou basquete também, então eu jogava com ele muito, né? E aí foi um esporte que eu gostava muito e joguei bastante. Até uns 17, 18 anos eu joguei bastante basquete. Legal. Ô, Betão, você aqui, de todos nós, provavelmente é o cara mais disciplinado e você tem essa fama, né, de metódico nos treinos, na preparação das provas, no calendário. Você não trabalha comigo, você trabalha comigo, você vê, coitado. Meu Deus do céu. E assim, conta pra gente um pouco quais são os teus principais segredos, né, e se a gente tiver alguns toques também que você tem de organização para a tua programação de treinos ou de provas que você faz. Serginho, eu acho que assim, quando eu comecei a treinar, era muito mais fácil, porque eu tava na faculdade, né? Aí eu fiz faculdade na USP aqui em São Paulo, então era muito fácil, porque eu ia de manhã com a bicicleta no carro, treinava, tomava banho, ia pra aula, às vezes nem ia pra aula, e depois ia pro CPU, nadar, ficava lá, fazia tudo lá, então era muito fácil, né? Aí depois quando eu comecei a trabalhar, que aí eu comecei a organizar essas coisas, né? Então eu trabalhava numa empresa ali na Chácara Santo Antônio, na AkzoNobel, que era a Intervet, que hoje é MSD, e eu trabalhava no escritório. Então eu ia nadar de manhã, aí eu pedalava à tarde, ou pedalava de manhã, aí eu comecei a organizar a rotina do que eu fazia, né? E aí eu fixei muito a rotina. A minha rotina desde sempre foi essa, de segunda, quarta e sexta eu corro e nado, de terça e quinta eu pedalo, faço musculação, e no fim de semana, no sábado e no domingo eu treino, no domingo eu treino mais leve e tal, sempre. Desde aquela época, 96, 97, quando eu entrei na faculdade, eu mantenho os mesmos dias e a mesma rotina de treino, sempre, não muda, dificilmente muda esses dias de quais são as atividades que eu tenho que fazer. Você tem horário para tomar café, para almoçar, para jantar? É bem redondo isso? Porque o Wagner não tem, né? O Wagner, você vê que pela cara dele aí no vídeo, ele tá comendo o dia inteiro, né? Ele não tem horário para nada, né? Então, eu não tenho muito horário. À vontade. Horário de refeição, essas coisas eu não tenho assim determinado. É que a gente acaba tendo por causa dos meninos, né? Tem os meninos aqui em casa, cara, eles têm horário pra comer, horário pra jantar, então você acaba fazendo as coisas meio no horário deles, mas os horários de treino, sim, o horário de treino é sempre o mesmo, eu procuro não variar muito. Eu queria falar uma coisa em minha defesa, que essa semana eu já corri 2 vezes, tá? Que eu estou sendo treinado pelo técnico Gil, que poucos de vocês conhecem aqui, o Gilberto, tudo bem? Vocês não sabem disso, mas essa semana eu já fiz 2 trotes leves. Tá, então assim, minha defesa, essa cara de bolacha não vai durar tanto tempo, tá, Serginho? Fica aí falando aí das minhas dietas, mas assim, eu queria falar também que eu também sempre fui extremamente organizado e que agora, por não estar treinando, talvez eu esteja um pouco mais relaxado, essa é uma verdade. Agora, Betão, eu já era organizado antes do triatlon, né? Quando que o triatlon, você acha que o triatlon fez você melhorar essa sua organização ou você já era um cara organizado? Quando que o triatlo aí surgiu, né, no cenário? Quem te influenciou? Né, quem eram os seus grandes ídolos no esporte? Porque hoje realmente está um pouco mais complicado. E a pergunta que não quer calar. Seria Filípides, aquele soldado que correu até Atenas em 1897?
Fica a dúvida. Algo bem antigo da idade dele, né? Lá de trás, né? O cara foi influenciado. Ele viu o Felipe discorrendo. Então, Wagner, eu acho que é difícil alguém ser organizado só em um aspecto da vida, né? Ninguém é organizado para treinar e é bagunçado no resto, né? A gente é organizado, ou você é organizado ou você não é. Eu acho que as coisas que você faz no esporte, você acaba fazendo na sua vida profissional e pessoal também. A característica é muito parecida, você não tem personas diferentes dentro de cada uma das atividades, né? Então eu sempre tive muito essa organização. E até o meu trabalho como diretor comercial acaba fazendo muito a gente ter essa organização, de ter sequência, de saber onde você tem que estar em determinado dia do mês, quanto tem que vender aqui, quanto tem que... Então você vai... Isso acho que ajudou demais também na minha formação profissional e pessoal também, o esporte. Aí você me perguntou como que eu entrei como que o triatlon entrou, né, na minha vida. É, isso aí. Como que começou o triatlon? O triatlon foi um negócio assim meio... Eu sempre gostei de esporte, né, como a gente falou. E meu pai sempre me incentivou a fazer o esporte que eu quisesse. Qualquer esporte que eu quisesse fazer, meu pai sempre tava... você quer jogar basquete? Ele comprava um tênis, uma bola, põe uma tabela no quintal pra gente treinar junto. Você quer andar de bicicleta? Vamos comprar uma bicicleta. Vamos fazer alguma coisa pra você fazer. Então ele sempre me apoiou no esporte, não posso reclamar. E aí... Só que, obviamente, tinha que estudar também, né, sempre. E aí, o que aconteceu? Quando eu decidi... Quando a minha irmã começou a namorar o Marcelo, que hoje é o marido dela, e o Marcelo nadava de manhã cedo, né? E corria, tal, o irmão dele também. E aí eles me chamaram um dia para ir nadar, e eu fui nadar com eles lá numa academia chamada The Winner, que era lá na Raposo Tavares. E aí fui nadar lá com eles. Aí fiquei nadando com eles um tempo lá, tal, e aí um dia ia treinar, ele fala, pô, na semana que vem treinar com a gente aí um cara que faz triatlon, que é o Zé Roberto, que é um médico que também eu conheço até hoje, né? Cara, eu fiquei imaginando, falei, cara, o cara faz triatlon, deve ser um puta monstro. Esse é, né, antigo, meu? Também, hein, Betão? Então. Aí quando eu conheci o Zé, cara, o Zé é um cara normal, né, meu? Gente boa pra caramba, médico e tal. E aí Mas por que seria normal um cara, Betão? Porque ninguém fazia triatlon. Você achava que um cara que fazia triatlon naquela época, 94, 95, era um puta atleta, né? Porque triatlon era um negócio fora do comum, ninguém sabia nem o que era. Era uma coisa maluca, né? Ninguém sabia o que era mesmo. E aí, eles me convidaram para fazer um biatlon. Eu fui fazer aquele fila open de biatlon lá na Praia da Biquinha, em São Vicente. Isso foi em 95 ou 96. E aí foi dali que começou, cara. Aí foi ali que começou, eu queria comprar uma bicicleta, aí arrumei uma bolsa de iniciação científica na faculdade, que eu fazia um teste de pesticidas em ratos, cara. Eu tinha 180 ratos que eu cuidava todo dia. Nossa, você conseguiu e ver o que tinha acontecido por causa do pesticida. E aí comprei a primeira bicicleta. Conseguiu ter mais bicho do que Betão, eu. E nessa época você foi meio na raça ou quem foi o teu primeiro técnico? Ou quem te passava os treinos? Como que era isso aí? Cara, os primeiros treinos que eu fiz, eu fazia lá na academia, na The Winner com o Wellington, era o professor de natação lá. Aí depois eu fui, cara, um tempão na raça. A gente ia meio que ia fazendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, encontrava a galera, hoje vamos correr isso, vamos fazer pedalar e tal. Meu primeiro Ironman eu fiz assim, a gente encontrava aqui na CM da Lapa. Que ano que foi o teu primeiro Ironman? 2002. Encontrava eu, o Paulo Roberto, Carlo Magno, que também nem sei onde que tá, o Edu, que treinava com o Marcos Paulo, e o José Evandro, que treinava com o Marcos Paulo também. E o Valderi. Que Edu que é que você tá falando? Cara, não lembro o sobrenome dele, ele era um cara bem alto, que trabalhava na indústria farmacêutica, não lembro o sobrenome dele. Tá. E treinava com o Marcos Paulo. E aí a gente encontrava aqui na CM da Lapa e falava, e aí, vamos pedalar quanto hoje? Vamos pedalar 120. A gente pedalava 120, vamos correr então depois. Aí a gente corria e tal. Foi assim, o primeiro Ironman que a gente fez foi assim. Ô, Betão, me diz uma coisa, nessa época não tinha bike de triatlon, né? Pedalava com o quê? Como é que era? Como é que você começou a pedalar? Não. Que bike é que você tinha? O que era? Cara, então, quando eu fiz essa bolsa de iniciação aí, eu comprei uma Alpha Mac, que era uma bikezinha bem... O que era isso? Era uma road. Era uma road normalzinha. Alpha Mac era uma baita bike, velho. 9 velocidades. Olha só. Coisa fina. E depois a primeira bike de triatlon, qual que foi a tua depois que você teve? Foi em 2006, eu comprei uma Cervelo P1.
Ah, era já dual, era uma P1, entendi. Era dual. Comprei lá com o Cid, em 2006. Vou te falar, viu, que a gente já deu dinheiro pra esse Cid também. Pelo amor de Deus. Posso Só falar? eu comprei umas 4 bicicletas lá com ele já. Uma vez eu deixei um dinheiro lá, deixei uma bolada pra trazer logo que saiu a P5. Meu Deus do céu, nem eu acreditei que eu entrei com tanto dinheiro nos Estados Unidos. Quase fui preso. Ô, Betão, diz uma coisa. Nessa época, desde que você começou, né? Provavelmente no início, teus objetivos era conhecer mais do triatlon, completar as provas. Você já tinha algumas metas, assim, por exemplo, eu quero fazer um Ironman, ou eu quero melhorar, eu quero fazer um tempo X. Quais eram os objetivos nessa época, né? E até hoje, você chegou onde você queria? Quer dizer, você acha que tem alguma prova que você fez, seja um short, um olímpico, um Ironman, ou sei lá, um meio Ironman, que você gostaria de fazer melhor, ou assim, não, tô satisfeito? Uhum. Cara, deixa eu responder antes, eu esqueci de responder pro Wagner, ele perguntou pra mim de ídolos, né, quem eram meus ídolos quando eu comecei. Ah, é verdade. Cara, quando eu comecei, eu tive a oportunidade de, cara, treinar com muitos dos meus ídolos, de fazer prova com muitos dos meus ídolos que eu tinha na época, que era o pessoal que treinava aqui na USP, né, que era o Mansur, que ainda é o Mansur, né, que tá aí até hoje, que era tinha o Pedro Lupo, treinava aqui na USP também. Cara, fiz prova com... Puta, cara, tem uma história que eu contei até, tava contando com o Barcelos, lá no Rio de Janeiro, ano passado, no 70.3. Eu fiz uma prova aqui na USP, do circuito Pão de Açúcar, que era com um Olímpico que tinha aqui na USP. E, cara, eu encontrei no meio do pedal, eu vi o Armando Barcelos pedalando. E aí eu fiquei ali perto dele, tentando fazer o mesmo ritmo que ele, peguei um pouco de roda com ele ali até. Cara, olha aí, Beto Rodeiro. Armando Barcelos, vou pedalar com o Barcelos aqui e tal, fiquei colado ali com ele. E aí, cara, ele já ia... Puta, pedalei o quê? 300, 400 metros, porque ele já ia sair, né, pra última volta, ele tava acabando, e eu ainda tinha mais 2 voltas. Cara, eu lembro até hoje que ele virou pra mim e pra um outro cara que tava do lado dele, e falou pra mim, ó, segura esse ritmo do pedal até o final, e depois você corre os 10 quilômetros da sua vida, depois dessa prova. E aí você fala comigo. Cara, eu fiz aquela prova com sangue no olho, cara. Eu não lembro quanto tempo que eu fiz, não lembro nada, mas eu lembro que eu mandei um e-mail pra ele depois, né, desse dia, ele me respondeu, né, foi super legal, perdi esse e-mail depois, e até conversei com ele depois lá no Rio, o ano passado, sobre esse episódio, que é uma coisa que ficou, eu tinha na época, sei lá, 20 anos, foi um puta negócio legal, né, que a gente tinha essa oportunidade de ter esses caras muito perto, ele, o Leandro Macedo, Manzan, fiz Pirassununga com o Manzan, e via esses caras fazendo a prova, né, cara, no sábado passado eu tava pedalando, encontrei o Paulinho Putinelli, e ele tava falando, né, falou, putz, cara, pena que cancelou o challenge, né, que ia ter tanto cara bom junto, né, e aí eu falei pra ele, puta, Paulinho, é mesmo, porque você precisava ver como era isso, cara, quando a gente ia no Internacional de Santos, cara, tinha Daniel Fontana, tinha Mark Allen, Mike Pigg, Chris McCormack, tinha o Leandro Macedo, o Armando Barcelos, o Manzan, você não sabia se você largava pra fazer a prova ou se você ficava lá pra assistir. Aliás, Betão, a gente tá falando de ídolo e você teve uma ideia que é muito legal, que a gente vai começar hoje, inclusive, que são os ídolos, é um quadro novo, a gente vai tirar um pouco o recovery, né, no final, e vamos fazer os ídolos do Tri, né, os ídolos do Café com Tri, e a gente, cada programa, a gente vai falar sobre essas lendas, esses caras, por exemplo, quando você fala Armando Barcelos, a gente sabe, mas tem muita gente que não sabe quem foi, né, uhum. E pessoas, inclusive, que continuam hoje ativos e são atletas excepcionais como o Mansur, mas ninguém sabe a história do Mansur lá atrás. Então a gente vai começar hoje, é muito legal essa história. Né? E porque hoje tem uma deficiência muito grande, né, de você ter os ídolos, os atletas treinando do teu lado, como era antigamente, né? É verdade. Betão, quero saber o seguinte, qual o seu treino favorito? Putz, cara, eu gosto de treinar, Vagnão. Não vem com mimimi não, Betão. Treino favorito? Vou te falar, um treino que eu gosto de fazer de corrida é 10 de 400. 10 de 400? E qual foi o treino mais duro que você fez até hoje? Você falou, meu Deus do céu, inesquecível, e você lembra até hoje. Cara, uma vez eu saí esse aqui não foi um treino duro, mas foi um treino sofrido, assim, cara, porque eu lembro que eu saí pra pedalar com o Arthur, na Bandeirantes, a gente saiu da minha casa, eu morava ali
na Mofarrege, no Alto da Lapa, na Vila Leopoldina, e a gente saiu pedalando dali. A gente foi pedalar acho que 180, 200, alguma coisa assim. E fomos pedalando. Cara, começou uma chuva lá na frente, depois do Serra Azul, da Bandeirantes. Cara, mas era uma chuva. E a gente não sabia se a gente parava, se a gente continuava, porque não tinha onde parar, porque não tem coberto. Onde você vai ficar num coberto ali? Ou você pedala até algum viaduto, ou você não, ou sei lá, você se esconde embaixo de uma árvore. E dá medo de parar assim na estrada, né, Beto? Ficar exposto, né? Dá medo de parar, mas dá medo de continuar, porque vinham os carros e não sabia se ia ver a gente, porque tava tipo de noite, né? E faz um spray, né? O carro na estrada, ele faz um spray e joga. Aquele tubo acima da gente, assim, né? Cara, e a gente parou um caminhão de abacaxi na estrada, eu e o Arthur, e a gente entrou atrás do caminhão, embaixo da lona. O cara falou, mas eu não posso levar vocês, porque senão eu vou levar uma multa. Falou, a gente entra embaixo da lona aqui, fica tranquilo. A gente não vai ser... E a gente entrou e ficou embaixo da lona do abacaxi até chegar na Pamonha ali, que é onde a gente parou e foi pedalando depois, cara. Isso aí tá mais pra rodar presa do que pra ter no duro, isso aí, viu? Mas foi um negócio assim. É que agora é engraçado, mas na hora, cara, dava um medo de você não saber o que fazer. Se você ia até o final, se você não ia. Foi um momento, assim, um treino que eu não esqueço, esse daí. Cara, um treino duro que eu lembro foi uma vez que a gente saiu da minha casa ali na Vila Leopoldina, eu, o Barba, o Zé Fabrício, o Marcos Faria, Arthur Alvim e o Fernando Cesário. E a gente foi fazer 120 na Bandeirantes com 11 no Parque Vila Lobos. Cara, aquele foi o treino que eu saí sangrando, pra te falar a real. Assim, cheguei na rua ali, fiquei largado na calçada, acho que uns 10 minutos sentado pra recuperar. Esse foi um treino bem duro que eu lembro até hoje. Deve fazer uns... Acho que foi no Ironman 2009, isso aí, 2010. E, faz 10 anos e eu não esqueci até hoje. Betão, me fala uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. O momento mais legal, assim, que você considera no esporte em geral, né? Possivelmente no triatlo, que te marcou muito, assim, que é uma história que você gosta de contar, que você traz com você. E um momento ruim, Betão? Pode ser em prova também, né? Cara, Pode ser em prova também, né? Tem alguns momentos legais, cara. Tem um momento muito legal, que foi quando o meu sobrinho, que era pequeno, foi nadar no Gustavo Borges, lá no Morumbi. E a minha irmã apresentou pra ele o Gustavo Borges e falou que ele era nadador. E ele falou pra ele, mas meu tio nada, pedala e corre. Vou chamar ele aqui. Ainda bem que ele não falou meu nome. Mas você vê que foi legal seu sobrinho, seus filhos, seu sobrinho, eu acho que você é o cara mais, né, heróico do mundo, assim, né? Então foi um momento que eu acho engraçado e lembro até hoje. O momento que eu lembro, assim, cara, o mais legal foi as duas primeiras chegadas que eu tive com meus filhos, né? A primeira chegada que eu tive com o Lucas aqui no Troféu Brasil em Santos, que a minha esposa ficou esperando com ele na linha de chegada, que ele tinha acho que uns 10 meses, e uma no Internacional de Santos, que eu cheguei com o Lucas e com o Felipe. Esses foram os dois momentos mais legais, assim, que eu tive de ver eles torcendo, de fazer a prova com eles ali, pra mim foi o momento mais legal. E teve um momento no Rio de Janeiro também, que foi muito legal, que não podia mais chegar com a família, e o Lucas, cara, nem lembro que ano foi, ele saiu correndo no meio do segurança, o segurança tentou segurar, ele foi e passou comigo do mesmo jeito, não, mas não pode, ele já tava lá comigo, já passou comigo na faixa, e aí eu falei, também, até falei com o Galvão depois, Galvão, se for desclassificado, vai ser a desclassificação mais feliz da minha vida. Ele falou, é justa, né? Assim. Foi super legal, foi um momento. E, Wagner, só mais um momento, assim, que na verdade não é um momento bom, mas é uma coisa boa, né? Que eu acho que cara, são as amizades todas que eu fiz aí nesses, sei lá quantos anos de triatlon. Cara, fiz muito amigo. Então, eu tenho um grupo de amigos em especial, que é o Team Chat Amizade, né? Que eu sempre menciono aqui, que é o Barba, o Cleinubinho, o Zé Fabrício, o Fernandinho, que a gente tá sempre se falando. Tem o pessoal da companhia também, do Vigilantes do Peso também. Cara, então tem muito amigo. Acho que isso que não é um momento bom, mas é uma coisa muito legal que o esporte traz pra todo mundo. Momento triste, cara, que eu tive, assim, foi quando em 2005, que fecharam a USP, né? Quando a USP não podia mais pedalar, e alguns amigos foram pedalar na
na Bandeirantes naquela semana, e eu perdi 2 amigos ali pedalando, né? Que foram o Bacalhau, né? Que foi um cara que me ajudou muito no começo, quando eu ia lá pra Pamonha, não sabia nada, ele me ajudou bastante. E o GG, né? Que foi meu professor da faculdade até, né? Tive aula com ele, pedalei com ele muitas vezes, e foi um momento triste, assim, que eu tive do esporte, assim. Foi traumático essa época, né, Betão? Porque tinha ocorrido um outro acidente também numa outra estrada, né? Eu esqueci o nome da menina até, inclusive. A Fernanda. Foi bem difícil, assim. Foi uma coisa... Um final de semana atrás do outro, assim, né? Foi uma coisa bem pesada. Bom, vamos Deixa eu te falar, né? O Serginho me perguntou, eu tô atravessando as perguntas aqui, o Serginho me perguntou se eu consegui meus objetivos. Tem das provas que você fez, tem alguma que você gostaria de fazer melhorar ainda, diferente, ou não, puta, tô satisfeito, porque... Né? Cara, Betonês, tendo em consideração a sua idade extremamente avançada, os ouvintes não se preocuparão em você estar um pouco com as bolas trocadas, né? É verdade, vamos lá. É verdade. Não, eu acho assim, cara, quando eu comecei, eu não tinha objetivo nenhum, né, porque... Eu comecei fazendo e ia fazer o Troféu Brasil e que desse qualquer coisa tava bom. Aí depois, óbvio, você queria, o meu sonho na época, no Troféu Brasil, era ficar no top 10. Aí você fala, top 10 no Troféu Brasil é fácil. Cara, eu guardo todas as toucas de todas as provas que eu fiz até hoje. Tenho todas guardadas com o tempo, a data e a colocação. E, cara, eu lembro até hoje de uma prova no Rio de Janeiro, no Troféu Brasil, que era a prova mais legal que tinha. A gente largava no Forte de Copacabana, pedalava na terra do Flamengo e corria em Ipanema. Que eu fiz 2 e 43 e fiquei em 12º na categoria. E aí, cara, eu queria ficar no top 10 de qualquer jeito. Mas tinha esses loucos que estão até hoje aí, né? O Akira, que era o Lakira, era o Navas, era o Bárbaro, Zé Fabrício, era o Clay Nubin, Duda Blay, todos esses caras aí, Duda Fernandes, todos esses loucos aí que eu perco há 40 anos que eu perco deles. Mas, cara, sempre foi divertido, entendeu? Então... Perder por Duda ninguém merece, hein? Perder por Duda, aí não. De objetivo, cara, que eu tenho... Eu sempre quis fazer o meio Ironman abaixo de 4 horas e 30. Puta, bati na trave um monte de vezes. Fiz 4,31, 4,32, 4,36. Puta, já fiz um monte. Eu queria fazer um abaixo de 30, 4,30. E ainda queria fazer mais um Ironman. Eu acho que ainda vou fazer, talvez o ano que vem. Vamos ver aí. Quero fazer mais um. Se tudo der, se a pandemia deixar o 2021, né? Vamos ver. Qual que é a meta desse Ironman? É baixar o tempo do que tem? Ou é... Meu Ironman, o melhor que eu fiz foi 10 horas e 8, né? Eu queria fazer um abaixo de 10, mas eu tenho um pouco de medo de você se travar nessas metas, sabe? Eu acho que você tem tentar fazer o melhor possível. Eu acho que dá pra fazer melhor que isso, mas... É verdade. Mas, Betão, se você não tiver uma meta, se você não tiver um tempo a buscar, como é que fica o processo? Eu acho importante, sim, você ter um tempo na tua cabeça e falar, eu vou buscar esse tempo. Né? Não, tem que ter. Sempre tem, assim, cara, eu trabalho com meta desde sempre, né? Eu acho que tem que ter uma meta, não tem jeito. Eu acho que esse é o objetivo. Mas vamos ver. Tomara que o mundo volte ao normal aí, que dê pra fazer tudo. Betão, me fala uma coisa, seu blog, cara, o Serginho me contou que você tem um blog e eu não lembrava mais disso, eu lembro de ter lido isso lá atrás, quando treinava e tal, inclusive eu não te conhecia nessa época, eu falava, o que é esse mala que tem um blog aqui, que tá escrevendo sobre triatlo? Me fala uma coisa, essas questões do esporte que você sempre... Qual que era a ideia desse blog, né, sua ideia inicial? Ele tinha um viés de fomentar o esporte, fomentar o triatlon, fomentar novos atletas. Ele ainda está de pé, ou seja, você ainda escreve. Qual que é a tua ideia? Putz, Wagner, eu sempre gostei de ler e de escrever muito, cara. Sempre gostei. Eu escrevia na faculdade, na época da veterinária, tinha um jornalzinho que chamava O Estábulo de São Paulo, aqui na USP. O Estábulo de São Paulo. Tinha uma coluna lá que eu escrevia. E aí o blog, cara, foi uma coisa que eu comecei na época... meio de brincadeira, por causa de uma conversa com o Ciro Violim e com o Luiz Otávio Duarte, que eles tinham uns blogs na época, né? E era mais para escrever opinião minha sobre algumas coisas, assim, que eu achava que queria escrever. Que eu queria escrever, eu escrevia coisas que eu queria, sabe? Então eu escrevi sobre aquela coisa do, se fosse fácil era futebol, que todo atleta gosta de falar, escrevi um pouco disso. Escrevia, mas fulano não sabe pedalar e comprou uma bicicleta de X mil reais. Mas o cara tá indo bem, tá tomando.
mas a gente é ciclista e não sei o quê. Então, Você ficava cornetando, né? Fala a verdade, ficava cornetando. Ou seja, já eram ranzinza, Serginho, desde lá de trás, porque isso aí ele tá falando de 2008, 2007, não é isso? Quando saíram os blogs, que isso? Já era chatão assim, Betão? Depois de escrever. Depois não tinha mais tempo pra escrever, né, cara? Então não escrevi mais, mas eu gosto de escrever, cara. Se eu tivesse tempo, eu escreveria mais, mas não dá. E hoje, Betão, se você tivesse tempo, sobre o que você escreveria? Você falou que escreveu sobre as bicicletas caras, sobre as pessoas. Hoje, o que você escreveria? Cara, se eu pudesse escrever hoje, eu escreveria sobre educação, cara. Acho que é o que mais falta pra todo mundo. Educação e bom senso. Sabe, você vai treinar, em todo lugar que você vai treinar, cara, tem gente que não tem educação, tem gente que não tem bom senso, tem gente que acha que o mundo inteiro gira em torno do umbigo dele. Então, eu acho que, e não só nos treinos, acho que eu até já escrevi sobre isso uma vez até no blog. E puta, você vê em 2008, 2009 ainda continua a mesma coisa, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estar sempre atento, cara, sempre prezando pela educação que a gente recebeu em casa. Mas ainda acho, Betão, que nós, principalmente os técnicos aí que normalmente lidam com muitos e muitos atletas, é nosso papel educá-los, né? Nós não podemos esquecer que antes de ser técnico de triatlon, nós somos professores e nós somos educadores, né? Então isso é muito importante, muitas vezes, orientá-los de uma forma a que eles tenham uma boa convivência com os outros e respeitem os demais, né? Se todo mundo fizer um pouquinho dentro da sua casa, a coisa vai reverberar aí para todo mundo, né? É isso aí. Ô Betão, pra gente finalizar aqui, que depois a gente vai entrar no ídolos do Café com Tri, dica para quem quer começar no esporte. Agora, só não vale dar uma dica que nem aquele cara que você cruzou uma vez na Marginal, que eu vi no teu Instagram, que tava pedalando sem capacete. Qual é a dica que você, com uma bike esquisita que o cara tá, que dica que você daria para quem quer começar no triatlon? Cara, eu acho que começar... Não precisa ser no triatlo, qualquer esporte que você for começar, né? Escolhe uma coisa que você gosta de fazer. Se você gosta de fazer, cara, você vai dar um jeito, entendeu? Procura uma assessoria, né? Pra pegar uma ideia básica. Acho que é difícil você hoje começar do nada, que nem eu comecei, né? Puta, se joga e vai fazer um negócio, porque nem tem mais... Não tem mais acesso hoje, né? Mas, cara, encontra uma coisa que você quer fazer, um desafio aí e... Acho que isso que é importante. Encontrar coisa que você quer fazer, que você gosta. Fazer porque você gosta, né? Não porque é legal ou porque tá na moda. Acho que esse que é porque as pessoas acham legal. Fazer porque você gosta, né? Acho que esse que é o ponto. Betão, eu queria só finalizar, você relaciona o crescimento, de certa forma, ou essas ondas de crescimento do triatlon com as divulgações ou com as mídias sociais? O que você acha? Acho que um pouco, sim. Eu acho que tem uma coisa que acaba trazendo mais gente, né? Porque o esporte se torna conhecido também, né, Wagner? Não tem aquela coisa que você fala que fazia teatro e o nego perguntar se era teatro, né? Exatamente. É isso mesmo. Eu já tomei uma dessa. Não, mas, pedala, corre, nada pedala. Como é que funciona? Como é que você vai no banheiro? Essa todo mundo já recebeu essa pergunta. Tudo no mesmo dia? Como é que você vai no banheiro? Você não tem quase vontade de ir no banheiro não de uma prova dessa, né? Se tiver no mesmo dia, você nunca tomou uma dessa, Betão? É tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia, mas como? Você não trabalha, não? Então, tem essa também, né? Tudo no mesmo dia. Né? Não tem descanso, né? Você não para entre uma bola pra descansar. Então acho que tem um pouco. Acho que ajuda a divulgar também, né? Foi legal. Acho que o esporte cresceu assim como... Ele não tem atenção, não é um esporte midiático, né? O triatlon não é um esporte midiático, é um esporte chato, né? Se a gente for pensar. Cara, a gente fica lá assistindo, semana passada, lá a prova lá do Challenge Daytona, porque a gente gosta pra caramba, fica lá vendo. Mas horas e horas, né? Na frente da televisão. Não é um esporte que gera mídia espontânea na televisão. Então, as redes sociais... Ele é chato, né? Pra se assistir, ele é chato. Né? Então não gera muito mídia, não dá muito retorno, né? Exato. Então agora, pessoal... Vamos finalizar, Serginho? Vamos finalizar. Agora o nosso quadro novo, criado inclusive pelo Betão, e ele vai iniciar aqui, que a gente está chamando de ídolos do Café com Tri, mas a gente poderia te chamar ídolos do Tri, porque vai muito além do Café com Tri. Betão, quem é o nosso ídolo de hoje, que você vai falar um pouco? Então, hoje eu vou falar um pouquinho, cara, a gente comentou isso até com o Akira, né, outro dia. Vou contar um pouco a história do Leandro Macedo, que foi o nosso maior triatleta, né? A gente
que foi o maior triatleta, mas ainda tá vivo, para quem não conhece o Leandro Macedo. Ele nasceu em 68, né? Então tá com 52 anos. Então, vamos lá. O Leandro Macedo, cara, ele é de Porto Alegre, né? Começou no triatlon em Brasília e foi 8 vezes campeão brasileiro. Ganhou em 1991 o circuito mundial, que hoje é o ITU, né? Ele foi campeão em 91. Foi o melhor triatleta do mundo. Foi medalha de ouro em Mar del Plata em 95. Foi terceiro no campeonato mundial em 96 também, que ficou atrás só do Simon Lessing e do Luc Van Lierde, que são dois caras que são, puta, também... Vai ter que trazer esses caras um dia aí também, né? Senão vai ficar perdido. E participou da Olimpíada de Sydney em 2000 e em Atenas em 2006. E hoje ele é técnico lá em Brasília, né? Tem uma assessoria. Já contou a história dele, tem a história dele toda detalhada lá no Endorfina, do Michel também. Quem quiser ouvir toda a história dele é muito legal também. Então é um cara que, pô, se você não conhece e faz triatlon, você tá fazendo alguma coisa errada. Vale a pena pesquisar. Tá de brincadeira, aí, né? Tá de brincadeira, né, Magnão? Tá de brincadeira. Sem contar, queria mandar um abraço, Leandro, querido. Já tivemos um atleta juntos, aí já fizemos um trabalho junto. E é um excelente técnico, por sinal, é um dos caras que eu respeito muito aí no nosso país e tem desenvolvido um trabalho bem bacana também com a escolinha, né? Tem feito um suporte técnico interessante com a escolinha de triatlo ali do Juraci. Então é uma coisa bem bacana. E vamos convidar ele, né? Vamos trazer ele aqui para bater um papo. Acho legal falar desses ídolos, Betão. Olha que ideia bacana também. E trazer esses caras aqui para bater um papo, né? Tinha algum tema específico, né? Acho que é legal. Ídolos não são só atletas, né? Ídolos são quem tá aí nessa luta no triatlon há muitos anos, pessoas aí que contribuíram muito, né? Como o Vagnão falou, né? Dos professores dele, pessoas que têm mais de 30 anos aí, né? Que estão no esporte, a gente tem que homenagear essas pessoas. Sim. Vagnão, vamos lá? É isso? É isso, então. Siga-nos nas redes sociais. Instagram, @cafécontri e nas plataformas de streaming. Eu esqueci o nome, galera. Spotify, Deezer, Amazon Podcasts. Meu Deus do céu, ele fica sem a Erika, ele fica perdido. É porque você, Serginho, você mandou o negócio aqui e você não colocou os negócios direito. Eu tenho que começar a escrever direito, daí não falha nada. Não falha nada. Nem nome aqui, ó. Tem uma pergunta que você não colocou o nome, Arigó. Vamos lá. Então é isso, beleza, galera. Valeu. Até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.